importante que tem a ver com a população brasileira, onde nós vivemos, né? A população em favelas no Brasil cresceu 43% nos últimos 12 anos e chega neste momento a 16 milhões e 400 mil brasileiros. Isso representa 8% de toda a população brasileira que se distribui, que vive, que mora em 12.348 favelas espalhadas pelo Brasil. Esses são dados divulgados pelo IBGE hoje, né? São dados extremamente importantes para que políticas públicas sejam adotadas para essas regiões, para trazer melhoria de vida para todas essas pessoas. Belém é a capital mais favelizada, como eles chamam no país. 57% dos moradores de Belém vivem em áreas urbanas precarizadas. A reportagem completa aqui mostra que a população em favelas no Brasil, ela vem crescendo e ela vem aumentando no nosso país, né? Um crescimento de 43%. Se todas as favelas do Brasil formassem um estado, ele seria o terceiro mais populoso do Brasil. A gente pode pensar, por exemplo, um grande estado que teria somente as pessoas que vivem em favela. Essa é a primeira vez desde 1991 que o IBGE utiliza o termo favela para fazer a pesquisa. Quando a gente vê aqui os estados com maior número de favelas, São Paulo está na frente, depois Rio de Janeiro, Pará, Bahia e Amazonas. Eles trazem também outros dados interessantes aqui, a população residente em favelas, e a gente vê que os negros e pardos são a grande maioria dos moradores das favelas brasileiras. Nesse momento, estamos agora de volta com todo mundo conosco. A gente está falando de algo extremamente importante, o crescimento da população nas áreas que o IBGE chama de áreas faveladas, das favelas. É a primeira vez que o IBGE usa esse termo. E é aí dados que são extremamente importantes para a atuação dos municípios, dos estados e do governo federal, né? Como melhorar a vida dessas pessoas. A gente vê aqui que eu estava mostrando esse gráfico, essa imagem aqui, imagem feita em relação às cores das pessoas, né? Cor é o rastro das pessoas que moram em favelas, e a gente vê que a grande maioria aí na parte laranja e na parte verde, pretos e pardos, como as pessoas se definem, claro, pelo IBGE, e aí depois ali em roxo, brancos, e indígenas em vermelho. Os estados brasileiros com maior pessoas morando em favela, São Paulo, com 3 milhões e 600 mil moradores, depois Rio de Janeiro, que é um estado bem menor que São Paulo, com um número gigantesco de pessoas vivendo em favelas, 2 milhões e 142 mil, depois Pará, 1,5 milhão, Bahia, 1 milhão e 300, Amazonas, 1 milhão e 300. São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Bahia são os estados com maior habitantes em favelas, segundo o censo. O fundador do Instituto Data Favela diz que é impossível imaginar o Brasil sem enxergar a favela no mapa. São milhões de pessoas com poder de consumo significativo, que contribuem com impostos, e essas pessoas merecem ser reconhecidas e incluídas nas políticas públicas. Os moradores das favelas no Brasil superam a população de diversos estados. Negar-lhes o acesso aos serviços públicos é, na prática, negar as oportunidades a uma parcela vital da população. E a gente vê, né? Fabiola engasgou, Fabiola. Esse negócio de favela é um movimento importante do IBGE passar a chamar de favela. Houve um tempo que passou a se chamar de comunidade. Se considerou politicamente mais correto falar em comunidade. Mas o fato é que quando você fala em favela, você está dizendo como é a situação real no país. Isso é muito importante. E a situação real no país é essa, que tem uma parcela importante da população vivendo de maneira abaixo da linha da pobreza, que é em lugares sem saneamento básico, sem uma série de coisas, que são as favelas. Eu acho que é muito importante o IBGE estar chamando agora essas comunidades de favelas e mostrando que essa é a realidade do país.
Que é muito importante a gente falar, reconhecer, ver que existe e ver que nada é feito, né? Porque assim, tem muitas dessas favelas, dessas comunidades, onde o Estado nem presente está, né, Josias? É verdade. Primeiro, é muito importante chamar pelo nome, né? Favela é favela, comunidade dá uma impressão edulcorada de uma realidade, e não há demérito nenhum em chamar uma comunidade de favela. Em segundo lugar, o que o censo está revelando, o que o IBGE está revelando, é que cresceu enormemente esse contingente, né? Em 12 anos, cresceu 95% a quantidade de favelas, né? Lá em 2022, o IBGE contabilizava que tinha um certo número de favelas e hoje você tem 95% a mais, né? Tem, algo como 8%, 8,1% da população brasileira vivendo nessas favelas. Esse aumento de 95% ele pode ser explicado de duas maneiras. Ou pode ter piorado a situação da desigualdade no Brasil, ou pode ter se aprimorado a qualidade do levantamento feito pelo IBGE, né? Tivemos aí problemas de financiamento do IBGE, adiamos censo, e é muito importante a gente saber o tamanho da encrenca, o tamanho da desigualdade no Brasil. Sobretudo porque, como os próprios responsáveis pela divulgação desse levantamento do IBGE realçaram, você precisa ter dados precisos para saber quais são as políticas públicas que precisam ser direcionadas para esse contingente de brasileiros. Estamos falando de uma parcela muito importante, relevante, grande do país, né? E verificamos agora, na eleição municipal, São Paulo, pelas informações do IBGE, tem o maior contingente, até porque é o maior estado de pessoas vivendo em favelas, e nós verificamos agora na eleição, na capital de São Paulo, a cidade mais rica do Brasil, um pedaço do poder político tem dificuldade de conversar com esse naco do eleitorado, esse naco da população que vive nas áreas periféricas dos grandes centros, centros urbanos brasileiros, né? Então é preciso que as pessoas tenham noção do tamanho do problema, tenham noção da quantidade de brasileiros que estão vivendo nessas condições e tenham noção, sobretudo, Fabiola, de que além de aumentar o número de favelas e de pessoas que vivem nessas favelas, aumentou também a precariedade dessas pessoas, né? Hoje, muitas delas estão vivendo à margem da CLT, sem nenhum tipo de proteção do Estado. E foi assunto da eleição municipal, esse contingente do eleitorado. Alguns vendendo ilusões e os outros descobrindo que não falam, não conseguem dialogar com esse pedaço da população. Então é importante a gente conhecer o tamanho do problema, saber a qualidade, qual é a qualidade do problema, para poder saber, olha, é disso que essa população está precisando. Então, quem não consegue conversar, políticos que não conseguem conversar com esse pedaço da sociedade precisam começar a conversar, precisam descobrir como dialogar com esse pedaço da sociedade brasileira, e aqueles que vendem ilusões, esses precisam ser excluídos do processo, porque não é de ilusão que essa gente precisa, Fabiola. Ó, para quem está conosco na TV, o intervalo. E eu até queria trazer mais detalhes sobre isso, né? O que eles estão fazendo nas análises aqui do IBGE, que esse aumento